Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 8 ao 22 de abril. Maravilhosos! Estou aqui para conversar com vocês sobre o período que vai do eclipse solar até um pouquinho antes da nossa lua cheia em Escorpião. Então, não vou fazer o mensal, esse clima aqui, eu tô para falar do quinzenal mesmo, porque abril não dá conta. É um mês de muita intensidade que a gente vai ter, tá? Então estejam preparados, já estamos assim no olho do furacão, porque já tivemos um eclipse no dia 25, né, de março, que foi bem intenso, afinal, um eclipse de lua cheia, né, um eclipse lunar, que normalmente traz coisas à tona, à superfície para serem trabalhadas. E o eclipse que segue agora, no dia 8, não é brincadeira. Sem falar que não é só o eclipse, nós temos é, uma conjuntura aqui, né? Nós temos diversas questões que estão surgindo ao mesmo tempo, diversos fatores astrológicos que estão fazendo abril ser um mês assim realmente muito intenso, vamos colocar. Mês aqui da astróloga que vos fala, meu aniversário 25, não esqueçam, mas eu vou chegar antes daqui, fiquem tranquilos, vai dar tempo de vocês me darem parabéns na lua cheia. Então vamos lá, mas primeiro também eu quero que vocês me contem um pouquinho como foi, né, esse eclipse, porque o que eu senti pessoalmente, falei pra vocês que eu tô traumatizada de eclipse, com todos os motivos possíveis, se eu elencasse aqui pra vocês, vocês ficavam de cabelo em pé, mas eu também tenho memórias de eclipses que trouxeram também coisas positivas, então não vamos falar que os eclipses só trazem coisas negativas, coisas desafiadoras, eu diria, nem negativas, mas desafiadoras. Mas o que eu senti de mim, né, no eclipse que passou, que tá passando, né, porque não é no dia, né, é um processo. E das pessoas ao meu redor, não tem tanto só a ver com o eclipse que passou, mas com toda é, esse alinhamento não, porque não é alinhamento, mas com essa conjuntura que a gente está tendo aqui, tensão, tá? Eu diria que é por causa da conjunção Marte-Saturno que está se aplicando e da força desse eclipse que também está por vir, mas eu sinto muita tensão, muita tensão. Então é muita o aspecto terremoto, que eu sempre falo, Marte-Saturno é um aspecto terremoto. Então, e teve, né, terremoto, é isso que eu quero dizer, assim. Então, eu tô sentindo muita tensão no ar, sabe? E o eclipse, normalmente, ele chama para eventos. Então, às vezes, sua vida você até que tá mantendo de uma certa forma, por mais que você tá vivendo coisas desafiadoras, você ainda tá girando os pratinhos, né? O eclipse, ele tem aquele fator você toma um susto, né? E aí os pratinhos vão para todos os lados. Então é meio que isso. E caem em lugares que você nem imaginava. Então a minha sensação, eu sempre falo portal do destino, né? A minha sensação desses últimos 15 dias é liquidificador de eventos. Gosto também dessa coisa que eu inventei. E vem, né, umas coisas assim que você fala, oi, da onde saiu isso, né? Então ele tem esse poder, assim, o eclipse, né? Só que vamos tentar entender o que que vem, né? O que que é isso? Por que que abril é tão importante, né? Por que que é um mês muito significativo? Antes mesmo, Mercúrio retrógrado, né? Aliás, né, todas as chances desse vídeo dar errado, não subir, ficar sem voz, cortar, né? Afinal, estamos em Mercúrio retrógrado. Além dos eventos que eu vou apresentar aqui para vocês nesse clima, só para terem assim uma ideia do ano, a minha sensação, né, de ter estudado o ano é o seguinte: como a gente ainda tem esse Júpiter em touro, a gente está terminando uma energia que veio lá de maio, acho que foi de 2023, maio, tenho quase certeza que foi maio que ele entrou. Então a gente ainda está nessa energia. Só que o que acontece? Agora chegando maio, né, 2024, o Júpiter vai entrar em Gêmeos. E o grande evento calendário gregoriano, né, para a gente analisar de 2024, também é a briga que vai ter entre Júpiter e Saturno esse ano no céu. E a gente nem sentiu o cheiro disso ainda. Porque agosto, por exemplo, vai ser um dos meses mais também fervilhados do ano. E o segundo semestre ainda nos reserva o retorno de Plutão a Capricórnio, e todo um vucu-vucu ali, o primeiro eclipse em peixes,
pessoal dos signos mutáveis que vão ser assim chacoalhados até dizer chega. Então, parece assim a minha sensação de astróloga e ser humano é que de astróloga o ano ainda nem começou, abril que vai dar aquela mexidona assim de tipo eventos novos, né? Mas que realmente a gente vai sentir eventos completamente novos a partir do fim de maio, que é quando Júpiter vai entrar em Gêmeos, tá? Então tem muita coisa aí por vir. Esse ano, para mim, eu já falei em alguns vídeos, eu acho, principalmente no meu manual, é, que para mim a temática 2024 é caos. E o caos ele tem a sua função, né? Para pessoas muito rígidas, que nem eu, por exemplo, que tem muito signo fixo, muito touro, escorpião, né? Aquário, esses períodos de mutável, a mutabilidade dos signos, ela serve nessa coisa da adaptação entre seasons, como é? Estações. Ai, parece que quis pagar de gringa agora, fiquei até com vergonha, né? Mas quem falou outra língua por muito tempo na vida e lecionou por muito tempo vai me entender que dá essas bugadas na nossa cabeça às vezes. A mutabilidade, ela é essa mudança das estações do ano, né? Então é isso, a pessoa muito rígida, ela vai seguindo de uma certa forma, sempre, né? Uma vez que ela encontra um certo conforto, alguma coisa que funciona, ela segue, ela mantém, né? Ela não tem aquele desejo de mudar. Então, por isso que a mutabilidade vem na sequência dos signos fixos, né? Quando estou falando mutabilidade, estou falando dos signos mutáveis, né? Gêmeos, Sagitário, Peixes, Virgem. Então, esses signos, eles servem, e pessoas com muita energia desses signos, servem para trazer aquela coisa que são aquelas pessoas que têm uma malemolência, uma adaptabilidade nos lugares, e são pessoas que trazem a mudança e a possibilidade de novos olhares para diversas coisas. Então, é isso que a gente vai ter durante esse ano. É um ano muito de caos, entende? Plutão entra em Aquário e volta para Capricórnio. Aí tem essa mutabilidade. Daí os eclipses também vão começar a mudar para Peixes. Então tem toda uma conjuntura assim de transição mesmo, porque 2025 tem também, né? A gente está num processo de mudanças muito grande desde a pandemia, desde 2018 e pandemia para cá. Então, é como se a gente tivesse assim, tem um terremoto muito grande e depois as coisas têm que se assentar e vão tendo mini terremotos. Mas um dia a gente conversa mais sobre esse 2025 para lá, né? Porque a entrada de Urano em Gêmeos vai dar uma acelerada. O que não é nada bom nem ruim, né? Só é. O que é bom e ruim é muito relativo, né? Por exemplo, o progresso, será que é uma coisa boa? Se ele destrói toda a natureza, eu não acho que é bom, porque é um progresso que nos leva aonde? Para o abismo, né? Então, parece progresso, mas também leva ao abismo, né? Então, tudo é muito relativo. Então, vamos lá, né? Falei e vamos lá. Então, estamos em temporada de eclipses. Eu falei que essa temporada de eclipses ela é um pouquinho mais longa, por quê? Normalmente a gente pensa assim, tem um eclipse aberta a temporada de eclipse. Só que o que acontece? Como o primeiro eclipse foi de lua cheia, eu já considero, né, a temporada de eclipses quando teve a lua nova anterior, por mais que ela não tenha sido um eclipse. Então a gente está desde ali da lua em peixes, lua nova em peixes, que foi dia 9 ou 10, né, de março, nessa energia. E vamos seguir até a lua nova em touro, ainda dentro dessa energia transmutadora que são os eclipses, tá? Por mais que a lua cheia em escorpião não vai ser um eclipse. A temporada de eclipses traz o quê? O remeleixo de eventos. Muito bom. Então, pensem que dois momentos do ano nós temos eclipses, que são as temporadas de eclipse, e é nesses momentos que temos o portal de entrada e saída, né? Que dão essa. Ai, gente, a Kate Middleton, né? Meu Deus, vocês sabem que eu sou, né? Fuxiqueira ali. E nos meus manuais, em muitos momentos, eu apresentei mapas principalmente do Harry, acho que foi ano passado, o manual do ano passado, que eu mostrei bastante o mapa dele. E é muito interessante, né? Porque o Rei Charles tem a Lua em Touro, 0 grau, e Plutão entrou a 0 grau de Aquário, ele está numa quadratura de Plutão com a Lua dele, né? Então isso realmente traz uma mudança, uma transformação. O Harry, tá? Ele tem a Lua a 21 graus de Touro. E eu tava falando isso no meu manual. Eu falei, gente, ele vai ter alguma mudança aqui, que a gente não sabe tudo que acontece, né? E essa conjunção de Júpiter e Urano que eu vou falar aqui
ela vai pegar o Harry também, sabe? E aí a gente descobre que a Kate Middleton também tá doente, né? Então tem toda um furdúncio acontecendo no mapa de todos os da realeza ali. E isso é bem interessante comentar com vocês, que não é só na realeza que esse tipo de coisa acontece. Quando a gente nasce numa família, o nosso mapa tem que encaixar naquela família, tá? Você sendo filho adotivo, biológico, não importa. Também para casamento, né? O pessoal fala assim: ah, eu tô com essa pessoa aqui há 2, 3 anos, e aí, deu certo a sinastria? Eu falo, meu amor, se você já está há 2, 3 anos com essa pessoa, é porque, de alguma forma, vocês estão juntos, né? O mapa tem que encaixar, né? Cada relacionamento tem o seu jeitinho, mas o mapa tem que encaixar. Então, quando a gente tem um filho, o filho vai encaixar na constelação, vamos pensar assim, daquela família, naquele sistema ali, né? Então, por que que eu digo isso? As pessoas têm que ter pontos em comum, porque vai passar um trânsito astrológico e vai afetar uma pessoa da família, mas vai afetar todo mundo. Então, normalmente as pessoas têm muitas coisas em comum nos mapas das famílias. Por isso que eu tô falando aqui deles, assim, não é por acaso que tem isso, né? Que nem o sol da Elizabeth era 0 graus de touro. O rei Charles, filho dela, tem lua, que é mãe, a 0 graus de touro, e por aí vai. Então, rola tudo isso aí. Então, vocês viram que nos eclipses, isso foi, o Plutão passou na lua do rei Charles e ele tá doente, né? Então, a gente vê aí um movimento acontecendo. Vamos ver como as coisas vão seguir aí até ano que vem. Nesse momento, a gente tá com o Mercúrio retrógrado até meu aniversário. Graças a Deus, já no meu aniversário já vai ter acabado. Então, estamos no momento de revisão de comunicação. O Tic-Teco não tá funcionando. Não sei se é só o meu. Comentem, me digam se o Tic-Teco de vocês está funcionando. O meu não está. O meu Mercúrio está muito retrógrado. Claro que a internet já falhou, claro que as mídias sociais já bugaram, né? Isso é muito clichê, sempre acontece. Então, tá dentro da conta. Então, para novos empreendimentos de comunicação, viagens, etc., muito, muito cuidado, cautela, redobrar a atenção para não comer bola e perder o voo ou qualquer coisa assim, ir para o aeroporto errado, como eu sempre falo, né? Então, ainda estamos nesse alerta aí intelectual, comunicativo, de comunicação. Vamos lá, no dia 8 a gente vai ter o eclipse solar em Áries a 19 graus, que eu vou analisar ele aqui no mapa. Então, segura essa informação, esse eclipse, ele é muito forte, será visto. A gente não vai falar da astronomia dele, tem muita informação disso na internet, não sou astrônoma, né? Sou astróloga, são duas coisas completamente diferentes. Usam os mesmos corpos, mas de forma completamente diferente. Astrologia é um estudo simbólico, né? E a astronomia já é o estudo, né, matemático-científico dos corpos, né, celestes. Então, são coisas diferentes. Então, fiquem atentos aí, vai ser lá nos Estados Unidos, Canadá, vai ser um bafão esse eclipse, que vai ser total, né? A gente teve um no Brasil em 94, se eu não me engano, vocês lembram? Quem era vivo já, né? Foi bem mágico, assim, total, né? Não parcial, nem de anularidade. Então, esse eclipse aqui vai dar o que falar, porque ele vai ser muito forte. Já vamos olhar ele. Logo na sequência, o Marte vai encontrar com Saturno no céu. Isso é muito forte. Isso já está. Tudo isso aqui já está acontecendo, tá bom? Não esqueçam isso, que não é no momento. Já está acontecendo. O céu já está super tenso. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram, agora em pouco, aleatoriamente, assim, tipo, achei curioso. A pessoa falou assim: tô muito cansada, não consigo sair da cama, não consigo fazer nada, meu Deus do céu, prostrada, né? Fiquei pensando, gente, né? Muito isso, assim, muito isso de maneira muito forte, né? Muita tensão, há muita gente com muita dor de cabeça, terremoto acontece muito com essa configuração. Então a gente já vai olhar para isso daí. Claro, daí no dia 20 de abril temos a coisa mais importante, que é a conjunção de Júpiter e Urano em Touro. Vamos olhar tudo isso daí, tá? Então, vamos pensar numa quinzena, tá? Claro, a gente tem aqui os eventos, mas vamos pensar como que isso tudo vai afetar a gente numa quinzena. Então, vamos lá. O eclipse solar vai acontecer no 8 de abril, às 3h50 da tarde. Mas vocês têm que entender que o dia inteiro o bicho tá pegando, e na verdade, assim, a gente tem aí 45 dias disso daqui já se. É assim, o trem vai chegar na estação. Ele não chega por mágica, né? Assim, chegou o trem na estação. Ele sai de um lugar e até ele chegar. Então tem todo um processo. Tem que pensar que os eventos astrológicos são assim.
na nossa vida, né? A nossa vida é assim. Tudo tem uma causa e um efeito. Então, tudo que já está por acontecer já está vindo encaminhado, não surge do nada, né? Já tem aquilo um encaminhamento. Então, a mesma coisa aqui. Muitas das coisas que vão eclodir nesse eclipse já estão em andamento total, desde agora, tá bom? Desde já, desde muito tempo. Esse eclipse vai acontecer aos 19 graus e 24 do signo de Áries. Então, primeira coisa que eu. Primeira não, né? Várias coisas já falei. Uma coisa que eu sempre falo, eu deixo aqui no link, tem que descobrir que casa astrológica que você tem esses 19 graus de Áries, porque é ali que tem uma nova semente cósmica atômica sendo plantada na sua vida. Semente, semente, semente não é flor. É um potencial atômico. E por que é um potencial? Por ser lua nova, né? E por ser nó do norte. Os eclipses acontecem quando, né, o Sol e a Lua estão nesse eixo aqui. E o que acontece? O nó do sul, que eu falei do eclipse de Libra, ele é o ponto mais purgativo astrológico. Ele fala muito sobre o que a gente tem que soltar. E eu falei, a lua cheia foi no nó do sul, esse eclipse foi no nó do sul, em Libra, então ele foi um eclipse mais purgativo, além de ser lua cheia, que é algo que chega ao ápice, a culminação, como a flor, né? Também com o nó do sul fala de coisas mais purgativas. Então, quando a gente teve esse último, a gente pode refletir assim: o que eu precisei soltar, o que veio ao ápice, culminação e encerramento. Às vezes, muitas coisas podem ter se encerrado, simplesmente ciclos. De repente, você. Ah, tem uma amiga minha, que não sei se vai estar assistindo, que falou para mim: recebi as chaves da minha casa. Ela comprou uma casa, enfim, e foi nesse dia que ela recebeu, ela nem sabia que era eclipse. Peguei as chaves da casa, ela me mandou a foto. Tá tudo bem, Débora? Parabéns. E para ela foi isso, né? Por que é purgativo, eliminativo, enfim, talvez ela encerrou a fase dela de não ter casa e agora ela tá começando uma nova fase, enfim, entre outras coisas que deviam estar acontecendo na vida dela. Então, agora quando a gente vai pensar nesse eclipse em Áries, ele é solar, claro. Eclipse é sempre uma coisa meio complicada, assim, não dá para falar assim, é o efeito de uma lua nova, tá? Realmente, ele é uma coisa mais complexa. Ele pode ter efeitos muito mais amplos e inesperados e disruptivos. Sim, isso é um fato. Porém, quando a gente pensa no processo de semeadura aqui, é no setor Áries, e por estar com o nó do norte, nós estamos pensando que esse eclipse, por mais que talvez ele chame coisas que vão ser encerradas também na vida de vocês, pode ser que seja, ou coisas inesperadas e tudo, a gente está pensando que são coisas que trazem uma necessidade de evolução e crescimento por estar conectado ao nó do norte, tá? Porque o setor onde está o nó do norte agora, que é o setor Áries no nosso mapa, é um setor que vem sendo chamado a atenção e vem crescendo, vem tendo uma oportunidade de abertura e fluidez para futuro, é abertura para futuro, tá? Enquanto Libra está fechando, de certa forma, no setor. Tô falando setor, gente, eu tô falando de casas astrológicas, que é o que eu mostro ali no, no meu vídeo que eu deixo para vocês. Então, é muito importante estudar isso daí, tá? Entender com mais profundidade, por muito além do que significa o signo de Áries, isso porque é muito genérico. Tem que ver o mapa astral. Beleza. Então, nós estamos vendo aqui que pode, talvez coisas intensas possam surgir para vocês, mas a gente pode pensar assim que não importa o que surja, chama para crescimento, evolução, abertura, por mais que possa ser que doa para algumas pessoas. Eventos podem doer, né? Principalmente em eclipse pode acontecer sim, mas não para todo mundo, tá? Não é assim. Imagina, gente, que se cada evento fosse para todo mundo igual, então assim, né? Ah, então tá, então toda lua cheia, isso aqui vai ser ruim para todo mundo. Não, isso não existe. Cada pessoa nasce com uma matriz astrológica e essa matriz astrológica vai ser ativada de diferentes formas para cada pessoa. Tem eclipse que pode ser super forte, mas no mapa daquela pessoa cai num ponto em que não comunica com quase nada no mapa dela, então para ela talvez não sinta tanto aquilo, tá? Então é importante entender a nossa matriz astrológica. Não adianta falar genérico, tem que entender a sua matriz. Então, beleza. Então a gente tem um eclipse de crescimento e evolução, mas tem que ter, né? Temos outras coisas acontecendo em paralelo.
muitas coisas. Esse eclipse vai acontecer em conjunção com Quirón, mas não é assim uma conjunção com Quirón. Conjunção, gente, é união, né? Não, aqui não é uma união, gente. Aqui é um cataclisma de união, gente. Olha isso, ó. Sol e Lua, Lua nova, em 19 graus e 24 de Áries. O Quirón vai estar a 19 graus e 24 de Áries. Gente, isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa, isso não é por acaso, tá? Meu amor, se vocês fazem aniversário entre 7, 8 e 9, na verdade, todo o povo de Áries, né? Mas se você faz aniversário nesses dias aqui, nesse miolinho, né? Que ano power que você vai ter, assim, um ano de muita transformação. Então, fazer aniversário em eclipse traz muita transformação. Então, a gente tem aqui pro ano todo. O Quirón, gente, ele é o arquétipo do curador ferido, tá? Ele é aquela pessoa que, vamos supor, através de ter passado por dores e processos desafiadores, conseguiu ter aquela sabedoria, né? Aquela maestria, aquela sabedoria. Então, só que nunca se cura por exemplo, né? Você foi lá e você tem aquela ferida, e aquela ferida, por exemplo, pessoas que têm trauma, né? Ah, a pessoa foi abandonada quando criança. Ela pode curar aquilo, mas ela sempre vai ter sido uma pessoa que foi abandonada. Então, ela sempre vai carregar aquela dor com ela, que de vez em quando pode machucar, doer, mas ela, a partir daquela situação desafiadora, ela traz uma sabedoria extra, né? Então, quando a gente está pensando que vai ter esse evento junto com o Quirón aí, vamos pensar a quantidade de dor que pode ser aberta para todos os lugares, né? Então, sim, pode ser que nós entremos em contato com coisas dolorosas, coisas que façam a gente dar uma torcida assim de, ai, não queria estar vendo isso agora, né? Então, pode ser sim, com certeza. Mas também não posso falar assim, ah, então vai ser um eclipse de cura? Não, não posso falar isso. Porque aí seria positivo demais e fake, né? Porque não é uma questão de cura, né? A cura ela é muito relativa quando a gente pensa em processos psicológicos, né? Porque a gente está aqui, na verdade, não para se curar e ficar todo mundo bem e chegar em um momento em que eu tô ótima, tô plena, tô curada de tudo. Não é isso. O processo não é isso. O processo é... Eu tava falando com alguém essa semana, que eu já nem lembro, que eu falo com tanta gente no WhatsApp. É tanta terapia no meu WhatsApp, de eu para eu com minhas amigas e etc, e vice-versa, né? Que eu tava falando sobre isso, que eu acho que na vida, não sei quem concorda comigo, talvez alguns tenham um processo parecido com o meu, assim. A gente nasce, muitas vezes, com muitas certezas, né? O adolescente, o jovem adulto, parece que a gente tem muita certeza do que a gente é, por exemplo, né? Ah, meus pais deviam ter feito isso, eu sei aquilo, não, eu vou fazer tal coisa, aquela coisa do jovem, né? Que tem um ímpeto, né? Uma uau, né? Eu não sei vocês, mas eu, com o passar do tempo, e parece que a gente é jovem, a gente sabe tudo, né? Com o passar do tempo, eu percebo o quanto eu não sei nada. Não sei vocês, assim. Com o passar do tempo, cada vez eu fico mais silenciosa nas opiniões e nas certezas, assim, comigo mesma, não tô nem falando de expressão, né, para os outros, assim. Parece que a vida vai deixando a gente cada vez, em teoria, pelo menos para mim, né, posso só falar de mim, mais humilde, assim, mais pequenininho. É isso que eu acho que eu sinto. Eu me sinto bem pequenininha, assim, sabe? Bem receptiva e aceitando mesmo, talvez, uma força maior, no sentido de permitir ser conduzida pela vida numa aceitação dos eventos, assim, sabe? Ter poucas ideias de como eu acho que deveria ser ou como as pessoas deveriam ser, e muito mais uma, talvez, aceitação. A palavra é humildade, né? Não sei se seria adequado, mas talvez esse eclipse cutuque isso, assim, sabe? Aquelas coisas que a gente não pode mudar, que a gente nasceu numa certa circunstância, aconteceram certas coisas na nossa vida que e enquanto a gente não aceita as coisas que aconteceram na nossa infância, adolescência, etc, né? Ou até agora, até a vida adulta, fica muito difícil de viver. Porque você está sempre lutando contra um evento que não vai poder ser mudado, né?
E quando a gente aceita os eventos, aceita as coisas difíceis que aconteceram com a gente, parece que dá margem para futuro. Não sei se vocês estão entendendo. É, mas eu acho que talvez esse eclipse seja essa aceitação das feridas, né? Porque vão surgir feridas. Então, assim, se eu nasci sem poder ver desse olho, né? E eu ficar a minha vida. Eu posso ver. Mas se eu ficar a vida inteira, né? Por que eu não posso ver desse olho? Por que eu não posso ver desse olho e tal? É, aquilo vai drenar uma energia, né? Aí, se eu aceitar que isso aconteceu e não necessariamente eu descobri um porquê, porque na vida passada eu tomei uma flechada, pouco importa, né? O que importa é que eu não tenho a visão desse olho. Aí, se eu não tenho a visão desse olho, o que eu faço com isso, né? Como isso pode ser integrado, mas eu sempre vou não ter a visão desse olho. Então, eu acho que aí para de drenar a energia, contemplando o porquê, porque, ó, minha, coitada de mim, que nasci, né? E tal. Existe espaço para isso, mas isso também não pode drenar a tua vida inteira, tá? Porque quando a gente aceita o que é e vive o momento presente, eu acho que Ares, ele é muito isso, assim, sabe? O viver o momento presente é muito difícil. As pessoas, quase ninguém vive, né? As pessoas estão sempre no melhor que vai ser amanhã, mas o amanhã não vai ser melhor. O amanhã vai ser o hoje, mais as frustrações, as expectativas frustradas que você está criando para o seu futuro, né? Então, vamos viver o hoje, vamos aceitar essas feridas e vamos fazer algo positivo com elas, que não é uhul, vamos fazer algo de positivo, mas é tá, legal. E como isso me amadureceu? Como isso me deixou mais presente? Como essa ferida contribuiu para que eu pudesse evoluir e ser uma pessoa mais completa, inteira, etc. Tá? Então, tá aí uma reflexão para essa configuração que a gente tem, né, com Kiron. Eu acho que para muita gente vai surgir muita coisa do passado, do presente, do futuro, de expectativas, de dores, de sabores que podem surgir, tá? Mas aí a gente tem um potencial de olhar para essas feridas do passado, das que vão surgir, e tentar fazer algo de íntegro com elas, não bom necessariamente, porque tem feridas que são dolorosas, tão dolorosas que não dá para fazer muito nada de bom com elas, sabe? Mas aí você pega aquilo e fala, isso é meu e tá bom, vamos olhar, tá, ok. Quando a gente aceita isso, né? A gente não se sente assim, o escolhido, né? Todos nós somos escolhidos. Todos nós temos dores, né? Todos. Então, quando você estiver andando na rua e você for mal atendido por uma pessoa numa loja, talvez ela seja mal educada, ou talvez, você não sabe, ela pode ter um problema financeiro imenso, ela pode ter acabado de perder alguém, ela pode estar terminando um namoro, né? Ela pode estar num relacionamento abusivo, pode ter problema de saúde mental, né? E é isso. Então a gente tem essa configuração. Junto a isso, nós temos um Mercúrio retrógrado deixando em Áries, deixando esse tique e teco totalmente não indo para frente, então que tal olhar realmente, né, as coisas para trás, ou vamos dizer assim, né? Então é um bom momento de contemplação do que precisa ser deixado para trás, né, do que surgir desse eclipse e ficar em revisão, né? Não em ação, mas em revisão. Revisão, né, sobre qualquer coisa que surja no campo de vocês, principalmente desses setorários, mas como um todo. Daí, porque esse Mercúrio vai conversar com esse Quirón, vai voltar ali para o ponto do eclipse. Então, esse Mercúrio retrógrado ele traz a necessidade de maturar, né? Não é o momento de sair correndo, é o momento de maturar o que surgir, permitir que surja, não ter medo, permitir que surja. Aí a Vênus está em Áries ali também, a gente tem o Nó do Norte, já tinha falado em Áries, então assim, a gente tem uma grande configuração nesse setor, tá? Em paralelo a isso, que já vai ser muita coisa, né? Nós temos essa conjunção de Marte e Saturno em peixes. Então, para o pessoal ali do meio de peixes, né? Por volta ali dos 10 dias, né? O suposto, o tal do segundo decanato, né? Assim, para a gente falar. Pessoal que vai ser pego por Saturno ali, do segundo decanato de peixes e dos signos mutáveis, né? Tá passando aí pelo momento muito decisivo, onde muitas coisas vão surgir para serem trabalhadas durante o ano.
Então, não tá fácil para o pessoal do miolo de peixes, né? E o Marte passando aqui traz eventos. Então, esse pessoalzinho de peixes aqui, né? Do meio de peixe, segundo decanato, vamos pensar, e de Virgem, Gêmeos e Sagitário, tá complexo para vocês. Desafios vão surgir para serem trabalhados no ano todo. Mas estou falando que agora é quando a coisa vai eclodir. Só que o que acontece, gente? Marte e Saturno é um aspecto muito tenso mesmo, assim. A conjunção desses dois no céu, ela traz muita tensão. Tensão de poder, tensão de briga, tensão de guerra, tensão é, do próprio planeta Terra. É muito comum. Quantas vezes eu já não falei aqui para vocês, não é novidade nenhuma, que é um aspecto do terremoto. Eu sempre falo, né? O aspecto do terremoto. Não fui eu que criei isso, isso está nos livros, né? Porque é o aspecto dor de cabeça e terremoto, porque é o que? Exatamente essa tensão, é um aspecto de tensão absoluta. Então, não é gostoso, tá? Então, o que vocês mais vão sentir é cansaço, dor de cabeça, estresse, tensão, tá no ar. E fica, como eu falei, no dia 10 de abril exato, tá? Então, assim, mas é um período aqui longo, que já tá acontecendo e continua aí, pelo menos, ó, no dia 20 de abril, ele ainda vai estar, já vai estar passando, mas ele ainda vai estar na influência, tá? Então a gente está aí pelo menos até a lua cheia nessa influência, sendo o ápice dessa influência no dia 10 de abril, tá? Então a primeira quinzena toda de abril tem essa tensão no ar se formando. Então, sim, tensão, esse povo de grandes potências aí sempre brigando mais de maneira mais forte nesses períodos aí costuma acontecer. Então, é um período tenso, é um período onde, se você quiser brigar com alguém e bater de frente com alguém, tende a dar errado, tende a voltar contra você, tende a ter conflito mesmo, porque tá tenso o céu. Melhor pausar, fazer as coisas de forma mais pausada, tá? Daí, por último, como se já não fosse o suficiente, a conjunção Júpiter e Urano se aplicando no céu. Isso vai acontecer exato no dia 20. Já vou mostrar o mapa que eu quero seguir ali, mas deixa eu falar isso aqui antes que eu esqueça, né? Isso aqui acontece aí cada 14 anos, em média. 14, 13 ou 14 anos, em média, que é o tempo que Júpiter dá a volta, 12 anos, 13 anos, 14 anos, eles se encontram, né? Então, eles vão se encontrar em Touro. Touro é o signo da natureza, das finanças, dos valores, da beleza, né? Urano, signo da tecnologia, da modernidade, signo, falei signo, planeta disruptivo, planeta do inovador, do cientista, do maluco, do rebeldezinho, né? Ele tá em Touro aí desde 2018, então ele já vem, né, trazendo essa coisa disruptiva para o dinheiro, né? O Pix, né? Essas criptomoedas que surgiram de fora, eu não sei quando surgiram, mas elas ficaram fortes nesse período, né? É toda essa influência. Só que o Júpiter em Touro está chamando, né, a abundância e fartura desse signo para o momento atual, né? Então, quando esses dois se encontram, com certeza coletivamente a gente vai ver no futuro, não é agora, reverberar muito forte a questão, talvez rolem inovações que a gente não enxerga ainda, porque conjunção é semente, tá? Então pode ser que coisas estejam sendo criadas nesse exato momento em que a gente não está vendo ainda. Não é que a gente vai ver algo surgir nesse momento. A conjunção é semente. Semente você planta, fica enterrada na terra. A gente não vê ela, a gente vai ver ela lá na frente. Nós temos tido muitas conjunções dos planetas grandes desde Capricórnio, desde 2020. Por isso que a gente está vendo todo um novo mundo surgindo, que a gente não tem nem ideia aonde isso vai dar. Né? Essa é a nossa sensação. É sempre uma sensação, vocês já repararam, de estamos perdidos? Estamos perdidos? Aonde que vai dar esse novo mundo? Porque é muita semente, né? Primeiro foi Júpiter, Saturno, Júpiter com Plutão, Júpiter com Saturno, depois Júpiter, Netuno. Então tem muita coisa que foi sendo plantada, entre os outros ali também, e que a gente vai começar a entender isso só ao longo da década, né? Quando essas coisas forem realmente começando a sair da Terra. Então, aqui pensando que touro é terra, dinheiro, plantação, natureza, né? E Urano é o disruptivo, o moderno, inovador.
pode ser que surjam inovações em todas essas áreas que eu acabei de falar. Mas pensando no mapa de vocês, é uma semente no setor touro, tá? Uma semente bem importante, bem grande e disruptiva, que vai acontecer nos 21 graus de touro, quase 22, que é a lua nova, ó, que é a lua do Harry. Gente, eu ia falar prefeito. Príncipe. Não, não dá para gravar em Mercúrio retrógrado, gente, não dá. É humilhação, humilhação. Enfim, então temos aí, gente, tudo isso que eu falei, resumo da ópera é: tem muita coisa em abril, tá? E assim, não é nem que vocês vão ter um grande evento, vocês vão ter tanta coisa sacudindo que eu acho que não dá nem tempo de saber o que está acontecendo, é muita coisa em muito lugar, tá? Por último, né, que eu já falei demais. Então, resumo, né, gente? Tem que olhar onde vocês têm esse Áries no mapa de vocês e tem que olhar onde você tem esse Touro no mapa de vocês, porque são dois lugares onde temos duas sementes de grande potência sendo plantadas. Uma semente de lua nova, eclipse solar com Nando Norte, que pode trazer, assim, realmente algo muito profundo nesse setor, que vai dar ainda o que falar, tá? E que tem eclipse em Áries até ano que vem. Então, esse setor ainda vai ferver. Não tá acabando agora, não. E essa conjunção aqui, que é uma semente super forte também sendo plantada nesse setor da vida de vocês, que vai também dar o que falar, tá? E daí o que acontece? No futuro próximo, quando Marte entrar em Áries e depois for para Touro, é que a gente vai ver também essas sementes entrando, começando a surgir o caule, né? Começando o caule sair da Terra nos próximos meses aí, tá? Então tem muita coisa, mas abril é um mês muito potente, tá? E por último, só para vocês olharem, né? Então, quando for 20 de abril, que é o dia exato da conjunção de Júpiter e Urano, mas assim, óbvio que isso aqui já está acontecendo há um tempão, é só o dia que fica exato, tá? A conjunção exata acontece nos 11h26 da noite, no horário de Brasília. E o que acontece? O que vai estar acontecendo no céu? O céu vai estar ainda maluquinho, tá? A gente já vai ter tido o Mercúrio voltando aqui, porque ele no dia 25 fica direto, então ele vai estar aqui no processo onde teve o eclipse, conversando com o nó do norte. Então, até o fim do mês, tudo que o eclipse trouxe vai estar reverberando loucamente ainda. Loucamente, tá? Então, tá bem longe de acabar, na verdade. E daí o Marte vai começar a se aproximar de Áries. Então, esse setor Áries de vocês ainda vai estar super mexido. O Júpiter e Urano vão estar a 21 graus e 50. Então, quem estudou, viu, sabe, não só o ponto de conjunção, como no mapa astral, se isso vai estar influenciando vocês, tá? E aí, o Marte ainda vai estar com Saturno, mas vai estar se aproximando de Netuno, trazendo aí outras energias mais sutis, mas vai estar assim, gente, uma loucura, tá? Então não tem minuto de paz e aí a gente vai ter a lua cheia em Escorpião, que vai ser uma lua cheia muito forte. Por isso que eu volto no dia 20, antes do dia 23, que é o dia da lua cheia, tá? Então, assim, resumo da ópera. Vai acontecer muita coisa, vai ter muita tensão. E talvez você não entenda nada do que vai estar acontecendo. Mas esses acontecimentos e movimentos que vão ter na vida de vocês vão reverberar nos próximos meses de maneira forte. É como se. Lembra que eu falei muito do caos, né? Então, é um movimento caos. Vai vir assim uma chacoalhada, daí depois vocês vão falar: tá bom, o pratinho ficou ali, o pires foi parar não sei onde, o que eu faço com isso agora? Sabe? Então, essa é a minha sensação. Então, aproveitem, respirem. Não adianta se fiar em bunker, porque o trovão vem atrás de vocês, sabe? Então, é viver com consciência, mas também não iniciar brigas com raiva, né? Agora que eu vou resolver, porque realmente é capaz de virar contra vocês. Fato, tá? Tomem cuidado com isso. E é isso. É muita luz aí nesse eclipse. Eu vou estar bem assim, ó, bem quietinha na minha casa. Claro que eu não vou ter um bunker, né? Mas vou estar bem quietinha. Vamos ver o que acontece, né? Vivendo a vida normal, mas observando aí, porque para mim eu nunca planejo. Às vezes eu planejo um ou outro, mas eu nunca planejo necessariamente, nesse eclipse eu vou fazer tal coisa. Eu vejo o que o eclipse vai demandar de mim, é isso porque sempre aparece alguma coisa, tá? Então aí eu observo, é mais fácil do que eu, com a minha mente egóica, querer planejar o que eu quero daquele eclipse, sabe? Enfim.
Então é isso, meus amores. Tô com saudade de vocês. Me conta como foi o último eclipse, que eu quero saber, tá? E eu vejo vocês no próximo clima. Um beijo, até